O fundo imobiliário MXRF11 é um bom investimento? Vale a pena investir no MXRF11? O MXRF11 pode dar prejuízo? Essa e outras dúvidas eu vou responder para você nesse vídeo aqui. Bom, Douglas Moreira aqui. Se você é novo ou nova por aqui, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal. Toda semana eu trago vídeos como esse aqui para ajudar você. O MXRF11 é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas na bolsa. Até esse momento são mais de 636 mil cotistas nesse fundo imobiliário que é o famosinho da Bolsa de Valores. Ele é um fundo imobiliário gerido pela XP Investimentos e administrado pela BTG Pactual. Atualmente o patrimônio do fundo tem mais de 2,3 bilhões de reais e tem mais de 535 mil negociações por dia. Esse valor multiplicado pelo valor da cota do fundo dá mais de 5 milhões de reais em negociações por dia. O MXRF11 é um fundo imobiliário híbrido. E o que isso significa? Significa que ele investe uma parte do seu patrimônio em CRIs, que são certificados de recebíveis, mas ele também investe em outras classes de ativos, como permutas financeiras e em cotas de outros fundos imobiliários. O dividend yield entregue na última distribuição foi de cerca de 1,07% ao mês. Isso gerou cerca de 11 centavos por cota de dividendos. O PVP, que é a métrica que mede se o fundo está caro ou barato, está em 1. Isso quer dizer que o fundo está sendo negociado na bolsa por um valor justo. O MXRF11 atualmente tem a taxa de administração de 0,90%, o que está alinhado com as taxas de administração cobradas por outros fundos imobiliários nesse mercado. Nos últimos 12 meses, o MXRF11 distribuiu 11,46% de dividendos. Isso significa que se você tivesse investido R$1.000 há 12 meses atrás em cotas de MXRF, você teria recebido cerca de R$ 114,60 apenas de rendimentos na sua conta. Lembrando que esses rendimentos são isentos de imposto de renda. Outros fundos imobiliários parecidos com o MXRF11 são o SNIC11, o VGIR11 e o VGHF11, que também é um fundo de papel listado na Bolsa de Valores. Inclusive, eu já fiz um comparativo entre o MXRF11 e o VGHF11, e eu recomendo muito que você assista esse vídeo para aprender mais sobre esses fundos. Eu vou deixar o acesso para esse vídeo aqui em cima para você. Como eu disse, o fundo imobiliário MXRF11 é um fundo bastante popular na Bolsa, justamente porque o preço da cota desse fundo gira em torno dos R$10. Muitas pessoas começam a investir nesse fundo pensando que pelo fato da cota ter um valor baixo, aquele fundo está barato, mas não é bem assim. Para saber se um fundo está barato, você deve analisar a métrica PVP. Toda vez que o PVP estiver abaixo de 1, quer dizer que aquele fundo está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E toda vez que ele está sendo negociado acima de 1, quer dizer que está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. E por isso, aquele fundo está caro. Em especial em fundos de papel, é bom sempre dar preferência para fundos que estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Porque esses fundos, como investem em CRIs, que são dívidas atreladas a imóveis, eles entregam todos os retornos e oscilações de mercado imediatamente após essas alterações acontecerem. Diferentemente dos fundos de tijolo, onde vão sofrer reajustes com o decorrer do tempo, e isso é refletido no dividendo do fundo só depois de um tempo. O MXRF11 investe 76% do seu patrimônio em CRIs, 7% em permutas financeiras e 15% em cotas de outros fundos. Ainda nesse vídeo eu vou falar para você sobre as vantagens e desvantagens do MXRF11, além disso de possíveis perigos que os investidores desse fundo correm. Com relação à exposição em setores, veja que 51% do patrimônio do fundo é alocado em CRIs do ramo corporativo e 28% no ramo comercial. Você que é um investidor precisa estar atento a esse fator. Isso é muito importante, porque caso um fundo tenha exposição muito elevada em apenas um ramo da economia, caso aquele ramo venha sofrer algum percalço econômico no decorrer do tempo, aquele fundo pode sofrer as consequências também. O MXRF11 foi o meu primeiro fundo imobiliário e eu acredito que tenha sido o seu primeiro fundo imobiliário também. Agora comenta aqui embaixo se você tem cotas do fundo imobiliário MXRF11 e
quantas cotas você tem. Comenta aqui também se você investe em outros fundos. Quem sabe assim eu faço um vídeo completo como esse aqui para você. Então deixa sua resposta aqui nos comentários. Com relação à exposição por indexador, o MXRF11 tem 34% do seu portfólio exposto ao CDI, 49% ao IPCA. Essa análise também é muito importante, porque isso demonstra que o MXRF é um fundo imobiliário sensível a alterações de inflação. Isso significa que se a inflação subir, a tendência é que o fundo imobiliário MXRF11 venha a se beneficiar desse cenário. E o contrário também pode acontecer. É exatamente por isso que você tem que ter uma carteira de fundos imobiliários diversificada, com várias exposições diferentes. Se você concentrar demais em um fundo imobiliário que pode sofrer impactos diretos referentes à inflação apenas, você pode surfar uma onda boa caso a inflação suba, porém você pode vir a sofrer consequências graves caso a inflação caia. E para montar uma boa carteira de investimentos, você precisa de estratégia. E se você quer aprender uma estratégia de fato efetiva para os seus investimentos, eu liberei a minha estratégia de investimentos para você. Eu vou deixar o acesso para essa estratégia no primeiro link da descrição. O MXRF11 investe em cotas de outros fundos, como eu disse. E a desvantagem disso é que esses fundos são pouco conhecidos ou estão passando por um período de crise. No momento que eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo aqui, eu encontrei no próprio site do Funds Explorer essa mensagem que você está vendo na tela agora. E esse é um dos fundos imobiliários que compõem a carteira do MXRF11. É por isso que você deve fazer uma análise ampla e completa dos fundos imobiliários em que você vai colocar o seu dinheiro. E não deve jamais seguir recomendações de outras pessoas ou comprar cotas de fundos imobiliários só porque pagam altos dividendos ou porque o preço da cota é muito acessível. A maior receita do MXRF11 vem dos CRIs, como você pode ver nesse gráfico. E você também pode identificar isso no fluxo financeiro do fundo imobiliário disponível no relatório gerencial. O ponto positivo é que o vencimento desses contratos acontece depois de 2029, o que dá uma previsibilidade muito maior para o fundo. Isso também não deve deixar você preocupado, porque frequentemente o MXRF11 tem acesso a outros CRIs que vão para o portfólio do fundo, e isso pode deixar o fundo muito mais perene. Vale lembrar que o fundo imobiliário MXRF11 tem prazo de vencimento indeterminado. Então, independente do vencimento de alguns CRIs, é fato que o MXRF11 vai incorporar mais CRIs ao seu portfólio, o que pode dar uma vida longa a esse fundo imobiliário. Um ponto positivo do MXRF11 é que é um fundo imobiliário muito diversificado, e ele também não é concentrado como acontece com outros fundos de CRIs. A maior concentração nesse fundo imobiliário está nesse CRI que está aparecendo na tela agora, com uma concentração de 4,95% do portfólio do fundo. Antes de te falar a minha opinião pessoal a respeito do MXRF11, eu vou listar para você aqui alguns pontos positivos e negativos desse fundo imobiliário. Os pontos positivos ficam por conta da boa gestão do fundo, da qualidade dos ativos e dos CRIs, a boa distribuição de rendimentos e, nesse momento, o preço em que está sendo negociado na bolsa, que representam um preço justo. Os pontos negativos ficam a cargo da exposição a ativos de risco, como permutas financeiras. Além disso, ele investe em alguns fundos imobiliários que são pouco conhecidos no mercado e que estão passando por um período de crise. Além disso, se você fizer uma análise profunda desse fundo imobiliário, vai perceber que consegue encontrar outras oportunidades de fundos imobiliários híbridos, oferecendo situações melhores para o investidor. Agora, como eu disse, a minha opinião pessoal. De forma geral, o MXRF11 ainda assim é um bom investimento. Longe disso ser uma recomendação de compra ou venda de ativos. E esse fundo imobiliário também ainda vale a pena. Respondendo à pergunta se esse fundo pode dar prejuízo ao investidor, a resposta é que sim, assim como qualquer investimento na bolsa de valores. Fato é que para você diminuir os riscos de se investir tanto no MXRF11 quanto em qualquer outro fundo imobiliário, precisa investir e seguir uma estratégia clara de investimentos. Se você quiser entender a minha estratégia de investimentos, eu vou deixar ela disponível para você aqui em cima. E para você aprender mais sobre o MXRF, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você. Um sou eu que estou te recomendando, o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aprendido bastante aqui. Deixa o seu like aqui embaixo, isso fortalece bastante o trabalho que a gente faz por aqui. Eu sou o Douglas Moreira, eu vejo você no próximo vídeo, porque trem bom é saber.